Taxação dos dividendos. Esse é um assunto que já faz um tempinho que tem preocupado muitos investidores. Muitos têm se questionado se isso realmente vai acontecer. E, infelizmente, parece que isso está mais próximo de se tornar realidade. A partir do momento que a primeira fase da reforma tributária foi aprovada, de uma maneira muito fácil, né? E aprovou rapidamente. Agora, o governo federal quer passar para a segunda fase dessa reforma tributária, onde os rendimentos de ações, fundos imobiliários, fiagros e FIINFRAs estarão ali no meio. Infelizmente, a má notícia é que realmente tem alguns ativos que serão taxados com aproximadamente ali 15% de imposto de renda, porém, tem outros ativos que não serão taxados, o que é pelo menos um ponto positivo, né? E vamos considerar aqui quais ativos serão taxados e quais não serão taxados. Vamos fazer aqui pelo menos um resumo, responder alguns questionamentos que atualmente muitos investidores têm. Atualmente, pessoal, os dividendos das ações, fundos imobiliários, fiagros e FIINFAs, eles contam com uma regra na qual eles são isentos de imposto de renda, o que atrai os investidores que desejam obter rendimento sem se preocupar com as questões tributárias. Somente o JCP, que são os juros sobre capital próprio, que atualmente é cobrada ali uma alíquota de aproximadamente 15% sobre o seu rendimento. Lembrando que JCP é somente ações que pagam ela, né? Fundos imobiliários e fiagros não pagam. O primeiro questionamento é: quando vai começar a valer a tributação sobre os dividendos? O governo tem até o dia 31 de agosto desse ano de 2023 para poder aprovar, para que já no próximo ano de 2024 isso comece a valer. Então o governo tem ali trabalhado o mais rápido possível para que ele consiga realmente fazer isso até o dia 31 de agosto. E, ao meu ver, ele não vai ter maiores dificuldades, né, para poder fazer isso, já que na primeira fase ele conseguiu passar tranquilamente isso, então ele vai conseguir passar na segunda fase. E por que o governo tem se esforçado tanto para que isso seja aprovado ainda nesse ano de 2023? Um advogado ele mencionou que qualquer alteração na lei que venha a ser aprovada, ela só terá realmente efeito com um período mínimo aí de 90 dias. Então, por isso que o governo tem que mandar lá para o Congresso, né, para a Câmara de Deputados e Senadores, até o dia 31 de agosto, para que no máximo setembro seja realmente aprovada e já no ano de 2022 entre em vigor, por assim dizer. Como a advogada aqui mencionou, o governo está trabalhando para que a reforma sobre tributação de renda seja aprovada ainda em 2023, de modo que passe a valer em 2024. Então, quem é aí investidor, sim, vai ter que pagar taxa agora sobre os seus dividendos. A gente já paga poucos impostos, né? Pagar mais um não vai fazer muita diferença. Isso na cabeça deles, né? Outro questionamento que os investidores têm se feito é de qual será o valor do imposto sobre os dividendos. Aqui, essa matéria, ela menciona que a maioria dos especialistas consultados acredita que os dividendos de ações deverão ser tributados em 15%. Porém, isso ainda não é certeza, né? Pode ser um valor maior ou até menor. Creio eu que também fique ali na faixa dos 15%. Esse entrevistado, Felipe Paleta, que é sócio fundador e analista da Monet, defende que o mercado está mais receptivo com uma alíquota de 15%, o que é a existente em outros ativos e investimentos, e uma equalização de taxas faria mais sentido. Então, é muito provável que realmente seja 15% sobre os dividendos de ações. Outro questionamento dos investidores é com respeito ao JCP, no caso o juros sobre capital próprio, que algumas ações, especialmente aí do setor bancário, de seguros, entre outros, geralmente paga. Aqui menciona esses advogados aqui, eles destacam que a proposta que visa restituir a tributação de dividendos no Brasil costuma prever a extinção da figura do JCP. Então é possível que o projeto a ser apresentado pelo governo atual estabeleça a extinção do juros sobre capital próprio. Se você tem ações aí que paga juros sobre capital próprio, é muito provável que ela não vai pagar mais, né? Isso vai ser totalmente extinto. Então essa é a grande possibilidade de acontecer. Lembrando que os juros sobre capital próprio eles são taxados, né? Eles têm ali 15% de desconto, né, sobre o imposto de renda. Então você vai deixar de ganhar juros sobre capital próprio e ao mesmo tempo vai ser taxado
em seus dividendos. Isso com respeito a ações. Novamente reforço isso. Outro questionamento, pessoal, muito importante. A reforma reduzirá a remuneração aos acionistas? Esse consultor aqui, Felipe Pontes, da L4 Capital, ele acredita que as empresas tenderão a distribuir apenas o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro, ou o estabelecido pela companhia no seu estatuto. Ele menciona que quando há um aumento de tributação, as empresas passam a pagar menos dividendos. Essa outra advogada aqui da Rosa e Pacheco, ela diz que o fim do juros sobre capital próprio pode incentivar uma redução da distribuição de lucros pelas empresas ou até mesmo incentivar estas a manter seus recursos investidos em outras atividades. Isso, ao meu ver, é um ponto novamente negativo com respeito aos rendimentos, porque tem empresas que atualmente pagam muito mais do que 25% do seu lucro, né? Tem empresas que atualmente pagam aí até 80% ou 90% do seu lucro para os seus acionistas. Então, uma empresa vinha pagar somente 25% do seu lucro, diminuiria muito os rendimentos aos seus cotistas. E um ponto especial agora que interessa muito quem é investidor aí de fundos imobiliários, fiagros e FIINFRAs é saber se os rendimentos desses ativos também serão tributados. E a maioria dos especialistas consultados acredita que os fundos imobiliários e fiagros, juntamente com os FIINFRAs, não deverão ser alvo da tributação de dividendos, somente as ações. Segundo um advogado aqui, tanto os fundos imobiliários como os fiagros serão preservados na nova regra de tributação, porque o agronegócio e o segmento imobiliário são setores incentivados pelo governo. Ele menciona que até mesmo na reforma tributária do consumo, que foi aprovada recentemente, tanto o agronegócio quanto as atividades imobiliárias estão tendo um tratamento diferenciado e beneficiado. No caso dos fiagros, esse advogado ele menciona aqui que o agronegócio já demonstrou que pode fazer muito barulho e prejudicar a balança comercial se seus desejos não forem atendidos. Ele menciona por último também que acredita que não serão taxados os fiagros, porque o agro contribui para a balança comercial e uma tributação afetaria também o preço final dos produtos. Então, o preço final aumentando, o IPCA ele aumenta, e se o IPCA ele aumentar para controlar ele, a taxa de juros também vai aumentar. Então, como o governo atualmente quer baixar a taxa de juros, então ele não faria assim essa loucura de também cobrar dividendos, taxar os fiagros, os fundos imobiliários e os FIINFRAs. Então, pessoal, por último, o que sabemos até agora? As ações, os dividendos das ações, eles serão taxados em aproximadamente ali 15%. Os juros sobre capital próprio que algumas ações geralmente elas pagam vão ser extintos, então não vão mais existir. Tem uma grande possibilidade também que o lucro que geralmente as ações pagam vão ser o mínimo possível, aproximadamente ali 25%, que é obrigatório. Então, algumas ações que geralmente pagam ali 50%, 60%, 70% do seu lucro aos seus acionistas, pode ser que elas venham a diminuir a receita ou lucro que ela repasse aos seus cotistas, então também é um ponto negativo. Já que ela vai acabar pagando mais imposto, né? Dessa maneira, provavelmente ela também vai diminuir os seus rendimentos. E com respeito aos fundos imobiliários que atualmente a gente investe, os fiagros e os FIINFRAs, eles provavelmente não serão taxados. Isso daqui foi o que um advogado falou, e eu estava lendo outra matéria também de um dos senadores que atualmente está envolvido nessa reforma aí. Ele menciona que muito provável também que não serão taxados justamente por essas explicações que esse advogado deu aí, né? Atualmente, a principal setor de economia do nosso país é justamente o agronegócio. Então é muito provável que o governo ele não meteria a mão nesse segmento, já que é um segmento que tem muito poder lá em Brasília, e além disso, taxar o agronegócio poderia trazer várias dificuldades para a balança comercial aqui do nosso país. Com essa não taxação desses ativos, é muito provável que a procura já nos próximos meses desses ativos para se poder investir venha a aumentar. Então, tem muitas pessoas que vão deixar de investir nas ações, que serão taxados e que provavelmente pagarão menos dividendos, e correr para os fundos imobiliários e os fiagros. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar essas informações que nós temos atualmente sobre a questão da taxação dos dividendos. Como eu mencionei, somente ações serão taxadas até no momento e os fundos imobiliários, juntamente com os fiagros, não serão taxados. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.